Saudações dermatológicas, aqui o professor Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, sou cirurgião micrográfico e estou dando continuidade ao nosso curso CBMS em dermatopatologia. Nós estamos na aula 3, no seu terceiro capítulo. Lembrando que essas aulas são ofertadas aos nossos alunos da pós-graduação em dermatologia oncológica. Então vamos à nossa apresentação. E nessa aula nós vamos falar sobre carcinoma espinocelular in situ. Vamos ver imagens dos carcinomas espinocelulares in situ e vamos tentar forçar o nosso Winchester cerebral a gravar essas posições celulares de atipia, de inter-relação entre essas células e a anatomia anárquica do tumor. Então, nessa primeira fotografia, nós temos um carcinoma espinocelular in situ. O que é que nos chama a atenção? Primeiro, a desorganização, da camada córnea, uma camada córnea onde observamos em determinada posição, conseguimos observar paraceratose, então aqui vemos uma grossa camada córnea com núcleos que chamamos de paraceratose. Nós observamos uma epiderme bastante espessa, uma epiderme além de espessa desorganizada. Conseguimos ver uma coloração acinzentada às custas de elastose solar. Então, aqui são fibras elásticas quebradas, destruídas. Observamos uma coloração meio que azulada, e essa coloração azulada na epiderme, ela fala no sentido de hipercelularidade com núcleos bastante aparentes. A cor azulada, ela é nuclear, a basofilia está no núcleo. Então aqui vemos que toda a epiderme está hipercelular, com essa coloração mais escura, exatamente pela celularidade dos núcleos, pela celularidade e a coloração pelos núcleos. Em uma próxima imagem, uma imagem mais numa magnificação menor, nós conseguimos ver em detalhes menores a estrutura anatômica dessa peça, que tem desorganização desde o seu início até o final. Essa hipercelularidade, essa característica mais azulada da epiderme, e vimos
a camada córnea aumentada e vemos também uma coloração acinzentada da elastose solar. Então, um paciente que está exposto ao sol e que traz, por essa exposição, as atipias que vão gerar o carcinoma espinocelular, mas que também essa estimulação da radiação ultravioleta vai destruir a camada de fibras elásticas. Aqui nós conseguimos ver essa presença de núcleos na camada córnea. Então, os núcleos aqui na camada córnea. Observamos também, e que é uma possibilidade, nas partes mais superiores da epiderme, nós estamos vendo uns espaços intercelulares, os espaços brancos, que significam edema. Esse edema acontece graças à glicogenação dos queratinócitos. Até parece que há uma diferenciação sebácea, ou até de dutos sudoríparos, como acontece no porocarcinoma. Mas também isso é comum no SEC in situ. Então, esses espaçamentos que observamos nas células e principalmente ali no topo da camada epidérmica. Então, aqui nós conseguimos ver também uma desorganização arquitetural, pleomorfismo celular, grande diferença entre os núcleos, o que fala no sentido de atipias, e atipias em toda espessura, de cima a baixo, o que fala no sentido de carcinoma espinocelular. Aqui nós conseguimos ver com mais clareza as células atípicas preenchendo toda a epiderme. Obviamente, nós estamos aqui vendo um pedaço da epiderme, nós não temos toda a espessura nessa fotografia, mas nas fotografias com magnificação menor, nós conseguimos ver que essas células atípicas preenchem toda a epiderme. Mais uma vez, com essa coloração azulada, devido ao aumento das células, devido à hipercelularidade e uma grande quantidade de núcleos. Aqui também vemos aqueles vacúolos ao redor do núcleo, o que torna bastante diferente em relação às células do melanoma. Aqui nós já temos uma certa celularidade mais monótona. As células estão mais parecidas, mas em algumas regiões a gente já vê que elas são pleomórficas. Então podemos ter tanto células mais monótonas, mais parecidas, como células mais distantes, células menos parecidas, com o pleomorfismo celular, o pleomorfismo nuclear. Aqui mais uma vez nessa fotografia observamos essa hipercelularidade, núcleos pleomórficos, grandes, bastante azulados, muitas figuras mitóticas, a gente consegue ver figuras mitóticas, né, mitoses bizarras, né, figuras de mitose bizarras. Essas figuras que acontecem e nos traz estranheza quando verificamos
na parte superior da epiderme. Aqui a camada córnea com os seus núcleos, que é a paraceratose. Aqui uma figura de mitose. As células ainda com núcleo na camada córnea. Grande pleomorfismo celular. Figuras de mitose. Vejam aqui que interessante. Ainda conseguimos ver uma granulosa. E ocupando toda a espessura da epiderme. É interessante fazer a avaliação dos folículos, porque eles podem ser cerne de invasões do carcinoma espinocelular. Então, por exemplo, podemos avaliar esse corte, né, onde observamos esse folículo, um corte transversal, e em um aumento maior, nós conseguimos ver uma camada basal normal. Então, a camada basal tem células normais, mas observamos células atípicas dentro do anexo. Então, a bainha radicular externa ele está normal, mas no interior nós temos células atípicas de tumor. Então, existe aqui uma penetração do tumor no anexo. Aqui conseguimos ver ilhas de células tumorais. Então, vejam aqui esses queratinócitos pleomórficos, núcleos bastante azulados, em regiões já distantes da epiderme, já dentro da derme. Vejam aqui a elastose solar e o ninho de invasão. Aqui conseguimos ver diversos ninhos de invasão, ou ilhas de invasão. Ainda observamos a epiderme em alguns pontos com o sinal do delineamento, ou seja, ainda sustentando a sua zona de membrana basal, mas muita infiltração que é comum nos carcinomas espinocelulares, e diversas ilhas de células tumorais. Camada córnea também com núcleos, paraceratose. Paraceratose vista na camada córnea. Sinal do delineador ainda na plataforma da epiderme. E diversos ninhos. Então, a pergunta que muitas vezes nos fazemos é se esses ninhos realmente eles são estruturas separadas da epiderme, ou simplesmente o corte nos mostrou uma fração de células que está ainda linkada à epiderme. Então, essas ilhas podem ser folículos, por exemplo, preenchidos com células atípicas. E aí não seriam invasões, seria invasão para o próprio folículo. Aqui uma outra figura de um SEC in situ. Vemos uma coloração muito roxa
E aí já podemos pensar em celularidade. Hipercelularidade e núcleos aumentados, segurando essa pigmentação basofílica. Então vemos aí um azul arroxeado. Observamos a epiderme bastante alongada, mas parece haver, de certa maneira, uma preservação da conexão com a epiderme. Então, aqui realmente se trata de um carcinoma espinocelular in situ, um cerco muito grosso. Vejam aqui a inflamação, essa parte mais escura, bastante infiltração, que é comum dos carcinomas espinocelulares. Aqui nós observamos essa inflamação às custas de células plasmáticas. Então vejam aqui, aquele parece um cometinha, célula plasmática, núcleo no canto, citoplasma lateral, parece um rabinho. Esse tipo de infiltração também pode acontecer no carcinoma basocelular. Às vezes, a infiltração ela é tão pesada que pode confundir com mieloma. Contudo, nessa fotografia, as células plasmáticas são células normais. Aqui, como falei anteriormente, o sinal delineador, mostrando que a epiderme está intacta, embora tenha na periferia células normais. O seu centro tem células atípicas, células neoplásicas, grande infiltração em torno da lesão. Aqui mais uma vez, mostrando a basal intacta, células atípicas no meio, porém a camada basal normal. Uma ampliação, então vemos a camada basal composta por queratinócitos monótonos. É o sinal do delineador. Não se vê esse sinal no melanoma. O melanoma quase nunca tem o preenchimento da epiderme com suas células atípicas. Ele cresce a partir de ninhos. Então aqui pode ver mais sinal do delineador, mostrando que a epiderme está intacta. Então temos um carcinoma espinocelular in situ. Observamos que toda a espessura da epiderme está completa dessas células atípicas. Aqui a gente consegue ver que as células são realmente pleomórficas, núcleos pleomórficos. Aqui encontramos realmente a diferenciação entre o que seriam queratinócitos normais, né? Vimos algumas bolsas desses queratinócitos normais, e as células atípicas. Então aqui célula normal, aqui célula atípica. Normal, atípica.
o sinal do delineador e as células normais, e aqui células atípicas. Observamos um crescimento que a gente chama spread pagetoide, o que leva ao diagnóstico diferencial de melanoma. Na realidade, esse crescimento parece o spread pagetoide. Na realidade, são bolsões de células normais. Aqui temos células normais e as células atípicas parecem esse spread, esse crescimento pagetoide. Então, na realidade, nós temos o contrário. Essa aparência pagetoide seriam as células, a diferença entre células normais e células atípicas. Aqui são queratinócitos, não são células melanocíticas. Essas células queratinocíticas, elas têm um vacúolo com núcleo no centro, diferente do melanócito, que o núcleo fica muito conectado ao citoplasma e o vacúolo fica lateralmente. Então aqui a gente consegue ver esses bolsões de células normais e aqui as células atípicas. Vejam que os núcleos estão arrodeados por um vacúolo. É normal nos queratinócitos. Contudo, é parecido com a célula melanocítica. Contudo, essa célula melanocítica tem um núcleo preso ao citoplasma e esse vacúolo também fica lá dentro, mas fica lateralmente. Parecendo que ele está por fora. Então, o citoplasma do melanócito é preso ao núcleo. O vacúolo fica ao redor, como se estivesse ao lado de fora. Então, aqui nós temos bolsões de células normais e células atípicas. Aqui o sinal do delineador. Sinal do delineador. Células normais. Então, mais uma vez, o sinal do delineador. Sinal do delineador. Aqui as células atípicas, aqui os bolsões de células normais. Aqui nós vemos realmente como um crescimento pagetoide. Então, quando temos essa informação, nós devemos procurar o tecido lateral. Para quê? Para saber se existe ali crescimento pagetoide ou se temos células atípicas em toda a espessura, porque já vimos que no melanoma os crescimentos são por ninhos. Então, aqui no tecido lateral, nós vemos que existe preenchimento de toda a epiderme. Então, não é melanoma, porque melanoma não cresce assim. Aqui é um SEC in situ. Aqui nós temos uma característica interessante, que temos a base atípica e temos o topo da epiderme atípico. Ou seja, não existe
células atípicas em toda a espessura. Então nós temos aqui uma queratose actínica, uma ceratose actínica. E não um carcinoma espinocelular in situ. Já aqui temos um SEC, carcinoma espinocelular in situ. Então temos em toda a espessura a presença de células atípicas. A granulose vai diminuindo, aparecimento de paraqueratose. Quando há paraqueratose, o normal é que haja ausência ou camada muito fina granulosa. Vemos aqui o sinal delineador e as células atípicas. Começamos a observar algumas células com citoplasma mais rosado e brilhante. Isso fala no sentido de invasão. Essa célula ela começa a ficar rosada e brilhante quando ela tem contato com a derme, então ela é forçada a amadurecer. É um amadurecimento paradoxal do queratinócito. O contato com o colágeno amadurece e os genes dessas células vão forçá-las a que elas produzam queratina 1 e queratina 10, então torna o citoplasma mais rosa, abundante, pela produção dessas duas queratinas, que é uma queratina de camada espinhosa. Então nós temos aqui essas células com núcleos mais rosados, vítreos, sinal delineador, células atípicas e células mais rosadas. Parece um vidro, uma vitrificação. Aqui nos chama a atenção de cima a baixo paraqueratose, redução da granulose, as atipias de cima a baixo, sinal delineador. E quando as células mais profundas, elas começam a ficar vitrificadas, então isso é sinal que houve contato com a derme, houve contato com o colágeno. Essas células ficam mais rosadas, vítreas. O citoplasma fica com queratina 1, queratina 10. A maturação, isso acontece na invasão. Aqui nós observamos grande camada córnea e presença de células atípicas de cima a baixo na epiderme. Só que toda a epiderme intacta. Então, carcinoma espinocelular in situ. As células rosadas, elas trazem esse perigo da invasão, da caracterização, da maturação da célula. A célula pensa que está na camada espinhosa. Aqui algo interessante. Então chega o material para biópsia e houve a transecção de toda a lesão, toda a arquitetura do tumor. Então não se sabe se é benigno ou se é maligno. Ou melhor dizendo, não se sabe se é invasivo ou não invasivo, porque é maligno ou é maligno. Veja aqui a camada córnea, normal. Então difícil de ser um SEC. Difícil de ser um SEC. Camada córnea normal.
Camada córnea ortoceratótica. Mas nós vemos atipias. De perto, parece uma ceratose seborreica. Ela tem essa característica. Camada córnea ortoceratótica, sem invasões. Mas aqui temos uma mudança. Nesse ponto aqui temos uma mudança. De ortoceratose passa para ceratose. Aqui temos a camada granulosa, perdemos a camada granulosa. Há mais células, há uma hipercelularidade e há a característica de ser uma região hipercromática. Aqui é uma histopatologia, é uma lâmina de uma doença de Bowen, um carcinoma espinocelular in situ. Inclusive esse termo Bowen já é um pouco antigo. Então vejam as atipias celulares, edema no topo, paraqueratose, ausência de granulose. Aqui temos um carcinoma basocelular superficial. Vamos ver aqui algumas diferenças. O carcinoma ele tem a paliçada. Atenção, não confundir com o sinal delineador. Na paliçada, as células estão lado a lado de uma forma muito justa, parecendo uma cerca. E as células são diferentes das células do carcinoma basocelular. Outra coisa importante é a avaliação do estroma. Um estroma mixoide, fibrótico. Existe também um infiltrado inflamatório, como já havíamos falado. Aqui nós temos a paliçada. É parecido, mas não é igual ao sinal delineador. O sinal delineador é composto por células normais. A paliçada é composta por células tumorais. Aqui nós conseguimos ver ilhas do tumor. A paliçada. Então vejam que ela é mais grossa que o sinal delineador. A paliçada. Bastante infiltração. Então vejam aqui a paliçada, 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 paliçada. Bastante infiltração. Uma glândula sebácea. Normalmente o CBC não faz uma espessura, uma atipia de espessura total na epiderme, mas ele pode fazer. Aqui nós não vemos. Aqui mais uma vez a seta apontando as ilhas de células basais, de células tumorais basais.
Aqui a paliçada. Aqui nós estamos vendo quase uma atipia de espessura total. Pode acontecer, mas não é tão comum. Aqui uma biópsia feita para descartar um nervo displásico e seu diagnóstico diferencial com melanoma. Então, porque os queratinócitos basais eram muito hiperpigmentados. Então, vejam aqui essa pigmentação. Pigmentação na camada basal da epiderme. Mais afastado, mostrando a diferença da mudança da córnea. Camada córnea ortoceratótica e camada córnea paraceratótica. Se há mudança da camada córnea, a mudança da epiderme de um lado a outro. Vejam que aqui temos uma epiderme mais espessa, com pigmentação da basal. Aqui uma epiderme mais fina, sem essa pigmentação. Aqui vemos um epitélio normal, ortoceratose, uma organização estrutural da epiderme, células monótonas, com pequenas variações das camadas. Aqui nós temos já uma camada córnea paraceratótica, pigmentação da camada basal. Aqui nós até lembramos coilócitos, são células infectadas pelo HPV. Aqui, de certa maneira, temos uma camada granulosa que dá essa aparência de coilócitos e até não conseguimos ver bem essa paraceratose. Pode ser até uma ortoceratose. Então, nós temos aqui displasia de alto grau, aqui a diferença entre a parte normal, onde temos córnea normal, de repente começa a ficar modificado com pigmentação na base e a camada córnea vai modificando. Aqui um carcinoma, então carcinoma espinocelular pigmentado in situ. Se pensava em melanoma e era um carcinoma espinocelular in situ. Vejam a diferença aqui de camada córnea, a pigmentação, bastante atipia, azulada. Aqui vemos também a epiderme, embora rosada, está meio hipercromática, parece mais. Em maior magnificação, vemos a desorganização, até parecendo algo vítreo. Melhorando essa imagem, vejam que a granulosa parecem coilócitos. Pergunta, é um HPV?
As células estão muito próximas para uma epiderme normal. Embora sejam células monótonas, mas é um carcinoma espinocelular pigmentado. Vejam aqui a comparação com células normais. Há uma pequena diferença sim. Há uma boa desorganização. Anormal, normal. Anormal, normal. Então parecem coilócitos do HPV. Aqui nós temos, de longe a gente pensa num condiloma, a estruturação de um condiloma, já que a gente tem falado aí em HPVs. Contudo, aqui não é um tecido de região anal ou genital, mas parece com um condiloma. Bem hipercromático. Atipia em espessura normal, falando em SEC. Em espessura total, falando em SEC, espessura total. Então vejam as células atípicas, hipercromáticas, pleomórficas. A diferença de córnea. Aqui nós temos a semelhança com coilócitos dessa granulosa. Então, isso significa lesão intraepitelial de alto grau. E é um SEC por HPV, um SEC in situ por HPV. Então, veja a atipia dessas células do SEC in situ. E aqui temos um diagnóstico de uma papulose pauinoide, que é considerado hoje um SEC in situ. Chegamos ao final desse capítulo, capítulo 3, da aula 3. E já os convido de imediato a assistirem o capítulo 4 da aula 3, que vai ser sobre carcinoma espinocelular, agora invasivo. Espero que a repetição seja uma forma de fixarmos melhor essas imagens, que vai nos ajudar na avaliação celular das nossas lâminas de cirurgia micrográfica.